A primeira Constituição brasileira foi outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824 e conferiu as bases da organização político-institucional do país independente. Depois de dissolver a Constituinte, Dom Pedro I formou um conselho com pessoas próximas a ele, e uma nova Constituição foi elaborada, sendo oficialmente a primeira Constituição do Brasil enquanto uma nação independente. Foi escrita uma carta por ele, um juramento à Constituição, concretizando na mesma a vontade de manter poderes irrestritos. A Constituição outorgada não apenas modelou a formação do Estado, como teve importante papel na garantia da estabilidade institucional necessária à consolidação do regime monárquico. A Carta Magna definiu como forma de governo a monarquia hereditária, constitucional e representativa, que, em acordo com os princípios liberais, tinha no imperador e na Assembleia Geral os representantes da nação brasileira. Foi estabelecido um governo unitário, onde os poderes concentravam-se no governo central, e o território brasileiro foi dividido em províncias, cujos presidentes subordinavam-se ao chefe do poder executivo, o imperador. Nas cidades e vilas, o governo econômico e administrativo competia às câmaras, compostas por vereadores eleitos, cujas atribuições deveriam ser definidas por lei complementar. Havia 4 poderes: o legislativo, o moderador, o executivo e o judiciário. O poder moderador afirmava a Constituição e era exercido pelo imperador, e ele era inviolável e sagrado. Já o poder executivo era exercido por um ministério de livre nomeação pelo imperador. O poder legislativo era exercido pela Assembleia Geral com a Câmara de Deputados, que eram eleitos por um período temporário, e senadores, que eram de livre escolha do imperador. Já o poder judiciário era independente e formado por juízes e jurados. Essa Constituição assegurava a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, o direito à propriedade, a instrução primária gratuita, a independência do Poder Judicial, o fim do foro privilegiado, o acesso ao emprego público por mérito, entre outros. Nos termos do artigo 6º da Constituição Brasileira de 1824, eram considerados cidadãos brasileiros: 1. Os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam ingênuos ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua nação. 2. Os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país estrangeiro, que vierem estabelecer domicílio no Império. 3. Os filhos de pai brasileiro, que estivessem em país estrangeiro em serviço do Império, embora eles não venham estabelecer domicílio no Brasil. 4. Todos os nascidos em Portugal e suas possessões, que sendo já residentes no Brasil na época em que se proclamou independência das províncias, onde habitavam, aderivam a esta expressa ou tacitamente pela continuação de sua residência. 5. Os estrangeiros naturalizados, qualquer que seja a sua religião, a lei determinar as qualidades precisas para se obter a carta de naturalização. Ou seja, eram considerados cidadãos brasileiros os homens livres, nascidos no Brasil ou no estrangeiro, filhos de brasileiros com residência ou domicílio no Brasil, bem como os naturalizados na forma da lei, com exclusão das mulheres, das crianças e dos escravos.